E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin segue consolidado, a gente tem aí a União Europeia tentando intervir no mecanismo de prova de trabalho. Então eu vou soltar a vinheta aqui, vou comentar com você sobre essa notícia, quais os impactos que pode estar acontecendo e como sempre a nossa análise gráfica sentimental para saber as maiores probabilidades do mercado. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias aí do Bitcoin e de todo o mercado cripto, né? Também queria convidar vocês a estarem comparecendo na live super legal que eu vou fazer hoje com um grande amigo aí, o André Haro. O André Haro é um cara especialista em finanças descentralizadas e também é parceiro lá do canal do Tasso Lago, né? Um canal gigante aí que é o Financial Move. Então não deixem de conferir hoje às 19 horas aqui mesmo no meu canal do YouTube. Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição. Tem o meu Instagram, o meu canal do Telegram e o meu grupo de investimento 100% gratuito lá no Slack. Pessoal, então sem enrolação, vamos começar aqui de cara. Já temos bastante coisa para falar, né? A gente consegue ver o Parlamento Europeu, né, lá da União Europeia, vota contra a proibição do Bitcoin. Isso era um assunto que ele estava em pauta aí nos últimos dias, né? Eu até vou passar aqui no hash rate com vocês quando isso começou a ser debatido. Eu fiz um vídeo sobre e a gente está vendo que esse projeto de lei buscava a proibição de criptomoedas que utilizam um mecanismo de consenso chamado prova de trabalho ou proof of work. Só que acabou que esse projeto ele não foi para frente, pelo menos não a princípio, porque a maior parte do parlamento votou contra essa proibição, tá? Então a gente consegue ver aqui ao longo da notícia que no início dessa segunda-feira, dia 14, os membros do Comitê dos Assentos Econômicos Monetários, Parlamento Europeu, votaram contra a versão do projeto que poderia banir as criptomoedas baseadas no consenso da prova de trabalho, né? A gente já sabe muito bem que não é de hoje que os países vêm tentando problematizar o Proof of Work, né? Por falar que é ecologicamente incorreto, porque gasta energia para se minerar, mas de fato o que não gasta, né? Vamos ser sinceros aqui, até imprimir o dinheiro que eles adoram imprimir gasta energia, mas isso não deixa de ser uma desculpa para tentar regulamentar e até proibir o Bitcoin. E é muito interessante esse tipo de pauta vir à tona justamente na época onde está acontecendo aquela questão dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia e consequentemente a gente está vendo a Rússia tá utilizando criptomoedas para estar fugindo das sanções impostas pela União Europeia e pelo próprios Estados Unidos, né? Então esse projeto, né, que é o MICA, Markets in Crypto Assets, ou então, né, mercados aí de ativos digitais, é um marco regulatório que contém 126 artigos, então tem bastante coisa aí para falar. Ele é um projeto que na verdade ele começou a ser discutido lá em 2020, mas aparentemente com essa questão aí da Rússia eles começaram a meio que priorizar essa votação. Então a sessão parlamentar ela rolou ontem, tá? Ontem ao longo do dia, e acabou que a maior parte das pessoas eles optaram por não proibir, né? No caso continuar do jeito que estava. Então, em última análise, a versão ela chegou a ser debatida, mas não foi apoiada pela maioria dos deputados da União Europeia, né? 32 membros eles votaram contra, enquanto 24 votaram a favor. A última minoria consistia em grande parte de membros da fração verde e Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. Não vou nem falar nada sobre isso, né? Mas uma coisa que me preocupa é porque essa diferença não foi tão grande. E a gente consegue ver como que o Parlamento Europeu está cheio de esquerdista lá dentro. Então isso me preocupa um pouquinho, uma vez que a gente pode estar vendo esse número às vezes até diminuir, esse parlamento mudar e as pessoas elas acabarem tendendo a ter a maior parte da esquerda dentro desse parlamento. E consequentemente a gente pode estar vendo esse projeto aí sendo mudado ou às vezes, quem sabe, ser até aprovado. É algo que eu confesso para vocês que a China já provou
de todos os jeitos, que não tem como você banir o Bitcoin, não tem como você proibir Bitcoin. Existem pools de mineração, existem as pessoas que elas simplesmente plugam sua máquina na tomada e estão ali convertendo a energia em criptoativos, estão favorecendo para a descentralização e para o menor poder governamental, coisa que é o nosso foco do Bitcoin e todo o mercado cripto. Olha só, a mineração de criptografia pode ser caracterizada como uma atividade insustentável antes de janeiro de 2025, sendo impedida de receber o apoio de investimentos em países de governos europeus. Entretanto, isso está muito longe de ser uma proibição total, cuja promulgação poderia ter alterado drasticamente o estado das criptomoedas na Europa. A gente está vendo também saques de ATM serem retirados, né? Essa questão de criptomoedas, mas eu vou ser sincero para vocês, do jeito que a própria adoção de criptomoedas, aceitação e investimentos vem sendo crescente aí no mundo nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, eu acredito que a mineração, tal como a gente já está vendo acontecer em El Salvador, pode se tornar algo muito recorrente e até começar uma busca para utilizar formas de energia verde e renovável para mineração. Os Estados Unidos, né, quando aconteceu aquela questão do Elon Musk, ele falou a mesma coisa, né, falou que as máquinas de mineração vão ser aí utilizadas com base em energia renovável. El Salvador está utilizando vulcões para minerar e a tendência é de fato que a mineração ela ocorra, que ela fique cada vez maior, porque de fato é um ramo bastante rentável, principalmente para quem está investindo bastante dinheiro nisso. Tanto que proibição de países, tal como a gente viu na China, que era onde tinha o maior número de mineradores no mundo, não resultou em nada e o nosso poder computacional está em regiões de máxima histórica. Cujo qual, se a gente passar aqui no gráfico, né, vocês vão ver que teve essa queda. Eu comentei aqui no canal, falei que foi uma queda drástica, que estava acontecendo alguma coisa. Eu até cogitei o fato de ter sido a Rússia, tá? A Rússia que hoje é o terceiro maior país de mineração no mundo, mas na verdade eu acho que isso deve ter mais relação com essa questão da União Europeia poder proibir Bitcoin, né? Porque a gente está falando de quase que um continente inteiro não poder minerar Bitcoin, né? A União Europeia é uma série de países lá da Europa e se esses países fossem proibidos de minerar Bitcoin, juntando todos, eu acho que isso poderia causar um impacto bem drástico na rede, tal como a gente viu lá na China, em toda aquela queda aqui ao longo de maio, junho do ano passado. Mas ainda assim o poder computacional segue aqui em regiões de máxima histórica, tá? A gente está tendo retomada, a gente está vendo conflitos na guerra e isso não está influenciando de uma forma tão impactante no nosso poder computacional. Então a rede do Bitcoin continua sendo segura para a infelicidade de muitos lá do parlamento europeu. Pessoal, passando rapidamente no nosso Fear and Greed Index, a gente consegue ver que o mercado ele segue nos níveis de extremo medo, por isso que eu nem estou passando tanto nesse indicador. A gente vê movimentos de alta com retomadas até fortes aqui. Isso demonstra como que o mercado ele ainda está pessimista para as criptomoedas e consequentemente, né, o mercado pessimista, a gente sabe que as pessoas estão vendendo no prejuízo, apostando na queda. A gente já está vendo o nosso sentimento do mercado, eu venho mostrando isso nos últimos dias, como que as pessoas, os ursos, né, eles estão manipulando o order book, estão manipulando os contratos, né, eles estão mandando, e isso acaba por ser um gatilho para a gente estar buscando acumulações, né? Coisa que eu já venho falando aqui, que depois de 4, 5 meses de queda, as pessoas elas estão ficando desacreditadas, o mercado ele está ficando com medo e consequentemente a gente deve sim sempre está comprando dos pessimistas e vendendo para os otimistas. Historicamente a gente vê que esse indicador ele aponta regiões onde o preço está interessante para acumulações em longo prazo, tal como a gente vê agora, mas ele nunca deve ser utilizado de forma sozinha para tomada de decisão. A gente sempre tem que utilizar isso só como um peso a mais. Beleza? O nosso order book aqui que eu sempre gosto de olhar aqui com vocês, a gente segue próximo aí aos 38, bem consolidado, né? O preço ele não está se movendo aí nem nas últimas 48 horas, né? Mas na verdade nos últimos 2 meses a gente está dando uma grande consolidação. E agora a gente está perto da região dos 37 mil dólares, né, que foi onde segurou o preço depois do dump e do pump que a gente teve no domingo de noite. Isso faz com que o risco retorno fique extremamente favorável
para a força compradora. Por isso, a gente já vê tokens alocados aqui nessa região de suporte entre os 37.600 e 37.500 e também aqui nos 37 mil dólares. E como a gente já está bastante esticado, né, o Fear and Greed ele indicou para a gente que o mercado ele está em medo. Tem muita gente que está querendo aproveitar dessa situação de medo para estar fazendo acumulações. Então a gente consegue ver aqui como que a força compradora, quanto mais o preço cair, eles estão bastante atuantes, né? Então se a gente pegar os pontos aqui de mínimas, quanto mais próximo dos 34, 33 mil dólares chegar, mais pessoas vão estar interessadas. Então se a gente colocar a nossa mínima até agora, olha só, tem quase 4 mil tokens de bitcoins alocados. Isso daria um preço médio aí de 35 mil dólares, né? E seriam como se tivesse 141 milhões de dólares. É muita coisa, e caso a gente ainda perca esse ponto, a gente tem uns 30 mil dólares para segurar. Isso já trazem mais de 5.300 tokens alocados para compra. E ainda assim, os 28K foram a mínima do mensal. A gente está numa região extremamente forte de suporte. E caso a gente ainda perca ela e siga caindo, tem os 25, tem os 24, tem os 20, então tem muito ponto aqui que as pessoas estão querendo comprar Bitcoin com desconto face ao mercado em medo e face a essa queda. Enquanto do lado dos vendedores, né, a gente já está de certa forma longe das resistências, né? Nossa maior resistência seria a região dos 45 e principalmente os 50 mil dólares. Passando isso, a resistência principal seria o topo histórico, mas ainda assim a gente vê números redondos e psicológicos também segurando o preço, tal como os 40 mil dólares, 42.500 e coisas afins. Antes da gente passar no Bitcoin, né, vamos passar como sempre nos nossos contratos futuros do S&P 500, que eu acredito que nem teve uma movimentação tão grande, por isso que eu nem vou dar tanta ênfase, mas a gente segue aí numa tendência baixista, né? Eu gosto de passar sempre aqui nos contratos futuros com vocês, para estar lembrando que a gente tem sim uma correlação do mercado cripto, né? E caso os contratos futuros eles tendam a subir, né, eles invertam a tendência, rompam a região das médias e fiquem altistas, isso vai trazer um ganho de confiança dos investidores com relação ao mercado tradicional, ao mercado de renda variável e consequentemente o mercado de criptomoedas, uma vez que muitos investidores do mercado tradicional também investem no mercado cripto. Mas enquanto a região das médias aqui se vir de resistência, a gente vir continuando a fazer topos e fundos cada vez maiores, a gente vai seguir num cenário baixista. E caso ainda assim o mercado de criptomoedas rompa aquela região de consolidação, às vezes até para cima, né, imagino eu, a gente possa ver o mercado tradicional dando uma desprendida do mercado cripto. Isso seria extremamente otimista, né? E caso o mercado tradicional ainda assim passe a subir, poderia impulsionar ainda mais o mercado de criptomoedas. Nossa dominância, BTC.D, aqui a gente segue bastante consolidado, na verdade, né? Desde o final de fevereiro a gente está bem brincando aqui nessa região entre os 43% e os 44% de dominância, né? Isso porque o mercado cripto está consolidado, o Bitcoin está consolidado, né? E o mercado consolidado, os investidores eles não ficam tão entusiasmados em estarem aí investindo face à falta de volatilidade, a falta de oportunidade, diminuição no volume e consequentemente aumento na manipulação dentro dos mercados, tá? Todos os mercados têm sim manipulação e no mercado cripto não é diferente, por isso que a gente sempre olha o sentimento do mercado. Mas seguimos aqui no médio prazo dentro da nossa pernada de alta no semanal. Isso faz com que o Bitcoin fique mais forte do que as altcoins no médio e longo prazo, e por isso eu estou buscando acumulações dentro do Bitcoin. E já o Bitcoin, né, vamos ver o que está acontecendo aqui no curtíssimo prazo, porque a gente está bem consolidado, né, olha só, desde o dia 10 de março, já fazem 5 dias que a gente está só brincando dentro desse range, né, então a gente pega aqui a região dos 38 e a região dos 39, o que o preço faz? Rompe, vai para os 40, devolve tudo, né? Se rompeu os 38, vai para os 37 e volta tudo. Rompeu, foi para os 40, devolveu tudo. Então é extremamente importante ou que a gente venha para cima dos 40, né? Fazendo um pullback, um backtest aqui, confirmando de fato esse rompimento. Ou caso a gente invalide, né? E rompa aqui para baixo, a gente pode sim estar vendo volatilidade. Está buscando todos aqueles níveis mais baixos que eu passei com vocês aqui no order book, que são pontos de suporte. É mais outro motivo pelo qual eu acho extremamente improvável um rompimento descendente. Estou buscando sim acumulações no Bitcoin face ao risco retorno favorável contra essa região de suporte toda até os 33 mil dólares. Mas ainda assim,
Existe, tipo, sim, a probabilidade da gente seguir em cenário baixista, cenário de queda, né? Nada impede isso, ninguém é dono do futuro. Por isso é extremamente importante você gerenciar seus riscos, utilizar stop, fazer parciais em movimentos de alta, porque assim você vai estar abaixando o seu preço médio e caso o mercado vá contra você, rompa essa figura para baixo, você vai acabar sendo estopado e sendo estopado muito provavelmente no lucro devido às parciais que você fez lá em cima e as compras que você está fazendo aqui embaixo. Lembrando que a gente está extremamente esticado no gráfico mensal, e quando eu falo extremamente, é realmente extremamente esticado, né? A gente consegue ver aí uma queda de mais de 50%, a gente está atualmente em regiões de suporte, regiões próximas às médias, né? E a gente já está vendo aqui a consolidação devido ao risco retorno favorável. Muita gente fala que é uma flâmula de baixa, mas eu acho extremamente improvável o mercado cripto seguir caindo no longo prazo, né? Depois disso aqui ele ainda cair mais, depois dele já ter caído 50%, né? Seria uma queda muito drástica. Aqui no mensal a gente já caiu bastante e eventualmente a gente vai sim precisar fazer um topo muito provavelmente descendente. E como eu sempre falo com vocês, esse é o cenário mais provável e também o cenário que eu estou de olho para atuações, né? É extremamente improvável que rompemos para baixo, porque a gente está bastante esticado, a gente precisa eventualmente fazer uma correção. Quanto mais o mercado tiver com medo, quanto mais as pessoas acreditarem na baixa, mais feliz eu vou ficar em estar fazendo compras, porque a gente sabe que a maioria do mercado erra. Então se está todo mundo acreditando na venda, quem que vai querer vender quando o preço vier aqui para baixo, né? Enquanto tem poucas pessoas querendo comprar e as instituições, né, estão acumulando aqui dessas pessoas que estão acreditando na venda e querendo ver o mercado cair. Próxima coisa, a nossa análise de sentimento aqui de curto prazo, né? A gente segue dentro da consolidação e quando a gente está dentro dessa consolidação, próximo a regiões de suporte, os touros eles tentam agir e próximo a regiões de resistência, os ursos eles tendem a agir. Então a gente consegue ver nitidamente quando o preço chega próximo aos 37 mil dólares, né, quando o risco retorno está mais favorável para se atuar comprado, nosso long short ratio ele tem uma subida, né, e essa subida são as pessoas que estão entrando em long ou então as pessoas que estão saindo das suas posições de short. E o mesmo acontece quando o preço chega próximo a resistências, a gente vê que as pessoas elas começam aí a atuar vendidas porque o risco retorno está favorável contra os 40 mil dólares. Mas uma coisa que acontece é quem que está mandando, né? Quem que está mandando essa razão aqui entre vendedores e compradores subir? São os ursos. A gente consegue ver que quando o preço ele chega próximo a resistências, a gente tem que a nossa razão entre compradores e vendedores cai, ou seja, tem mais vendedores do que compradores. Enquanto isso, a quantidade de contratos ela também sobe. Então as pessoas que estão julgando esse preço para baixo aqui não são os compradores que atuaram nesse ponto e estão fechando sua posição próxima à resistência, mas sim os ursos, os shortadores que estão abrindo posições, abrindo contratos próximos à resistência, fazendo a nossa quantidade de contratos abertos subirem. E o inverso acontece quando a gente tem uma alta no nosso long short ratio, né? Por exemplo, aqui a gente consegue ver como que o long short ratio ele está subindo face a essa queda do preço, mas os contratos eles também estão subindo, estão caindo, né? Na verdade, os contratos eles estão caindo, então ao contrário daqui do preço do long short ratio, significa que as pessoas, tem muito mais gente que está saindo e fechando contratos e a razão entre compradores e vendedores está só aumentando. Então esse aumento ele é proveniente dos ursos fecharem suas posições e não de mais pessoas acreditando na alta. É outro indicativo também de porque eu acho que o mercado pode sim estar rompendo, fazendo um rompimento ascendente, mas ainda assim tudo isso é só um peso a mais na tomada de decisão. Nada impede que o mercado rompa para baixo, que liquide pessoas, né? Porque a gente ainda segue com mais pessoas acreditando no curto prazo na alta do que na baixa, e por isso eu gosto de olhar as liquidações, que é o nosso último indicador do sentimento. As liquidações mostram onde as pessoas estão errando, onde elas estão sendo estopadas, estão sendo liquidadas, sendo obrigadas a fechar sua posição, e quando elas fecham sua posição, tem alguém que está assumindo a ponta contrária para estar ali realizando esse investimento, que no caso são as baleias e as instituições. Por isso que é importante você olhar sentimento de mercado. E olha como que a liquidação marca para a gente topo e fundo. Olha só, a gente teve liquidação, a gente teve aqui um fundo
ponto de acumulação de compras, a gente teve liquidação, a gente teve aqui um ponto de distribuição, a gente teve um topo. E isso vem acontecendo de uma forma muito nítida aqui no order book, né? Olha só, até movimentos de pump e dump. Dá uma olhada, a gente deu um tiro aqui, fizemos um topo, o que que teve? Liquidação. A gente deu aqui, depois reverteu tudo, fizemos um fundo, o que que a gente teve? Liquidação. E por isso é importante vocês olharem o sentimento do mercado na hora de investir. E agora, né, devido ao risco retorno tá favorável, próximo a uma região de suporte, os touros vão tentar agir, mas eu imagino que quanto mais próximo aos 40k chegar, mais o long short ratio deve cair, porque os ursos estão mandando aqui nessa razão e na quantidade de contratos. Isso faz com que o eventual rompimento desses pontos de resistência dos 40 mil dólares traga muitas liquidações, né? Deixem pessoas presas nessa região, e caso o preço retorne, essas pessoas elas vão ter oportunidades aí de entrada fazendo uma resistência virar suporte. Caramba, falei bastante coisa hoje, então vamos para essas considerações finais aqui, que eu acho que já deu um tempozinho aí acima do que a gente já está acostumado, ou pelo menos aí próximo a isso. Pessoal, enquanto a gente estiver aqui nesse cenário consolidado, não tem muito o que fazer, tá? A não ser especular para que lado que vai romper. Não tem como saber, não existe. Ah, eu imagino que vai romper para cima por causa disso, a maior probabilidade. Não, isso aqui é um padrão de equilíbrio, significa que as forças compradoras e vendedoras estão equilibradas. Eu estou fazendo compras acreditando que o mercado ele está esticado, e por isso a gente precisa ver um topo descendente. O mercado está em nível de medo, mas nada impede que esse padrão aqui continue a queda. Então por isso que é importante utilizar stop, tá fazendo parciais, coisa que eu já falei aqui nesse vídeo, não tem muita coisa para falar, né? Se você está sem posição nenhuma e acredita na venda, abra posições de venda próximos a ponto de resistência. Se você está sem posição nenhuma e acredita na alta, abra posições de compra em bases de preço, suporte, né? Faça sempre parciais, gerencie os seus riscos, e mais importante, utilize sempre o stop para estar precavido. Você vai estar operando a favor das probabilidades, mas ainda assim, caso essas probabilidades não aconteçam, você, por estar sabendo gerenciar seu risco, vai estar totalmente protegido de eventuais momentos de volatilidade, queda e coisas do tipo. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve aqui, eu posto análises diárias aí, comentando do mercado cripto, né, tudo que está acontecendo aí, notícia, fato fundamentalista da on-chain, como vocês bem viram aqui. Não se esqueçam de comparecer à live hoje às 19 horas com o André Raro, e também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Então eu vou ficando por aqui, até mais tarde, tenham uma excelente terça-feira e tamo junto, galera!